Finalmente chegou a conferência, na conferência na Colômbia 2024. Finalmente llegó la conferencia en Colombia 2024. Aleluia! Aleluya. Começando aqui em Barranquilla. Comenzando en Barranquilla. E amanhã de manhã nós falaremos a palavra da sequência. Y mañana por la mañana hablaremos la palabra de la secuencia, Da palavra profética. de la palabra profética. E depois nós viajaremos para Bogotá. Y después viajaremos a Bogotá. E ali nós teremos mais 2 reuniões. Y ahí tendremos 2 reuniones más. Que o Senhor possa abençoar as igrejas da Colômbia. Que el Señor pueda bendecir las iglesias en Colombia. Porque nós dependemos totalmente de Deus falar. Porque nosotros dependemos totalmente de Dios para hablar. Graças a Deus que o Senhor realmente tem abençoado as igrejas desse país. Gracias a Dios que el Señor ha bendecido las iglesias de ese país. Nesses últimos 3 a 4 anos, o Senhor tem feito muita coisa tem acontecido entre vocês. En los últimos 3 años el Señor ha hecho mucha cosa, ha pasado mucha cosa entre ustedes. E avançado muito na prática, muitos colportores têm surgido. Y ha avanzado mucho en la práctica, han surgido muchos colportores. E ultimamente muitos adolescentes têm sido levantados pelo Senhor. También muchos adolescentes han sido levantados por el Señor. E hoje nós temos um exército Y hoy tenemos un ejército para trabalhar na obra do Senhor. para trabajar en la obra del Señor. E esta mensagem é uma mensagem que nós temos um pouco mais de liberdade para abordar vários assuntos já abordados. Y este mensaje tenemos un poco más de libertad para hablar de algunos asuntos ya hablados. E vamos ver se o Senhor nos concede alguma luz adicional. Y vamos a ver si el Señor nos da alguna luz más adicional. E nós temos percebido que a obra de Deus não é para fazer uma obra organizada, humanamente falando. Hemos percibido que la obra de Dios no tiene que ser hecha de una manera organizada. E ultimamente nós temos visto de uma maneira mais clara Y últimamente hemos visto de manera más clara que o que Deus quer fazer está concentrada na igreja, no homem. y lo que Dios quiere hacer está concentrada en la iglesia, en el hombre. E o opositor de Deus, o diabo, o maligno, Satanás, Y el opositor de Dios, el maligno Satanás, ele quer contrapor, se opor a essa obra de Deus. él quiere oponerse a esa obra de Dios. E a ferramenta que ele tem na mão para se opor contra a obra de Deus Y la herramienta que él tiene para oponerse contra la obra de Dios é o mundo sistematizado por ele. es el mundo sistematizado por él. O difícil é que Deus não nos tira do mundo, Lo difícil es que Dios no nos saca del mundo, porque Deus precisa fazer a sua obra aqui no mundo. porque Dios necesita hacer su obra acá en el mundo. E, por outro lado, o mundo em que vivemos E por outro está lado, sistematizado por Satanás. El mundo donde vivimos está sistematizado por Satanás. Por isso que em João capítulo 17, Por eso que en Juan 17, na oração que Jesus fez ao Pai, en la oración que Jesús hizo al Padre, ele disse o seguinte, él dijo el siguiente, versículo 11, versículo 11, y yo voy a ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. assim como nós. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Nosso Senhor Jesus veio ao mundo. Nuestro Señor Jesús vino al mundo, Ele veio para salvar o mundo. Él vino para salvar el mundo. Mas o mundo que foi feito por intermédio dele Pero el mundo que fue hecho por intermedio de Él, não o conheceu, no lo conoció. que eram os seus. Entonces Él vino para los suyos. Bom, vamos ler o versículo. Vamos a leer este João versículo. Juan 1, Versículo 10.
Juan 1:10. O verbo estava no mundo. 1:10. En el mundo estaba. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, Y el mundo por él fue hecho, mas o mundo não o conheceu. pero el mundo no le conoció. Ele veio para o que era seu A lo suyo vino e os seus não o receberam. y los suyos no le recibieron. Quer dizer, nosso Senhor Jesus, para nos salvar, Nuestro Señor Jesús, para salvarnos, nós que vivemos no mundo, nosotros que vivimos en el mundo, ele veio até o mundo. Él vino hasta el mundo. Ele veio ao mundo e esse mundo foi feito por intermédio Y dele. este mundo fue hecho por Él, Mas meio esse dele. mundo não o conheceu. pero este mundo no lo conoció. Ele veio para o que era seu. Vino para lo que era suyo. Quem era esses que eram seu? ¿Quién era esos que eran suyos? E os seus não o conheceram, Y não o los suyos receberam. no lo recibieron. Esses seus são o povo judeu. Lo suyo acá es el pueblo judío. Deus separou aqui na terra, no Antigo Testamento, a nação de Israel para ser o seu povo. Dios ha separado en el Antiguo Testamento acá en la tierra para ser su pueblo. No entanto, quando Jesus veio aqui na terra, os Pero- seus não o receberam. Pero cuando Jesús vino acá en la tierra, los suyos no le recibieron. Que, afinal de contas, que é esse mundo? La verdad que al final, ¿qué es este mundo? Como surgiu esse mundo que não conheceu Jesus? ¿Cómo surgió el mundo que no conoció a Jesús? Nós sabemos que Deus, quando Deus, em Gênesis 1, versículo 1, Sabemos que en Génesis, cuando Dios, Génesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eu não vou detalhar, tem muitos versículos que mostram que a terra não foi criada para ser um caos. Yo no voy a detallar, pero hay muchos versículos que muestran que la tierra no fue hecha para ser un caos. Não foi criado para, mas foi criada para ser habitável. Fue creada para ser habitable. E ainda mais, tanto em Provérbios como em Salmos, Aún más en Proverbios y Salmos mostram que a terra foi feita de uma forma muito ordenada, muestra que la tierra fue hecha de una manera muy ordenada, muito bem feita. muy bien hecha. Mas no versículo 2 de Gênesis 1, Pero en el versículo 2 de Génesis 1, a terra, porém, estava sem forma e vazia. y la tierra estaba desordenada y vacía, Havia trevas sobre a face do y abismo. las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por que a terra se tornou sem forma e vazia? ¿Por qué la tierra se hizo sin forma y vacía? Alguma coisa aconteceu no universo. Algo pasó en el universo, Porque Deus não fez a terra para ser um caos. porque Dios no ha hecho la tierra para ser un caos. E havia trevas sobre a face do Y abismo. había tinieblas sobre la faz del abismo. Abismo aqui são as águas profundas Abismo dos acá mares. son las aguas profundas de los mares. Então, sobre a superfície da água era totalmente coberta pela água, Entonces la superficie del agua estaba totalmente encubierta e por agua totalmente em trevas. y totalmente en tinieblas. E o que aconteceu afinal de contas? ¿Qué pasó finalmente acá? Nós podemos ver alguma coisa em Ezequiel 28. Podemos ver alguna cosa en Ezequiel 28. Aqui diz no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra rei de Tiro e diz-lhe: Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, Cheio de sabedoria e formosura. lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
Então aqui nós vemos uma criatura Entonces acá vemos angelical una criatura angelical que Deus criou no princípio da criação. que Dios ha creado en el principio de la creación. E essa criatura foi criada de uma maneira muito especial. Y esa criatura fue hecha de una manera muy especial. Na sua época, ele era o próprio padrão de perfeição. En su época él era el padrón de perfección. Ele era o selo da perfeição. Él era el cinete de la E perfección. ele era cheio de Era sabedoria lleno de sabiduría e cheio de y formosura. lleno de formosura, de Belleza. hermosura, belleza. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. Acho que o 13. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. E são várias pedras preciosas, não vou ler, Son varias piedras preciosas, no voy a leer. senão a minha vai tropeçar aí. Si no, Né? si no, Amir va a equivocarse. Não me faça rir, não? De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fosse criado foram eles preparados, no final do versículo. Y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Então tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Era uma criatura que foi criada com muita honra. Es una criatura creada con mucha honra. Certamente exercia liderança entre os anjos. Ciertamente tenía liderazgo entre los Ele ángeles. tinha um privilégio de estar perto do trono de Deus. Tenía el privilegio de estar cerca del trono de Dios. E servia como querubim da guarda. Y servía como querubín de la guardia. Versículo 15. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ele deve ter servido muito e por muito tempo muito bem servindo ao Senhor. Él seguro por mucho tiempo estuvo sirviendo al Señor. Mas pelo fato dele ser tão perfeito, Pero por el hecho de ser tan perfecto, orgulho entrou em seu el coração, orgullo entró en su corazón, até que se achou iniquidade nele. hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. Da multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, Por lo que yo te eché del monte de Dios, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Con la multitud de tus maldades y con la inquietud de tus contrataciones. Profanastes os teus santuários. Profanaste tu santuario. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. e te reduzi a cinzas sobre a terra, Y te puse en ceniza sobre la tierra, aos olhos de todos os que te contemplam. a los ojos de todos los que te miran. Aqui está uma indicação
do que aconteceu nesse meio tempo. Acá está una indicación de lo que pasó en ese medio tiempo. Essa criatura foi criada para exercer liderança entre os anjos. Esa criatura fue hecha para tener el liderazgo entre los ángeles. Ele tinha tanta capacidade, tanta sabedoria, Él tenía tanta capacidad, sabiduría e além de tudo era bonito. y además era hermoso. Então ele deve ter servido muito bem ao Senhor. Entonces él debe haber servido bien al Señor. Mas ele era tão bom, tão capaz. Pero era tan bueno y capaz. Ele não se sujeitou, não se contentou em servir no lugar que Deus colocou No para se ele. sujetó y ni se contentó en servir en el lugar que Dios le había puesto. Ele se achou muito capaz para ficar no lugar que Deus colocou. Él se pensaba muy capaz para estar en el lugar que Dios le ha puesto. Ele queria subir mais. Él quería subir más. Isso está em Isaías 14. Eso está en Isaías 14. Versículo 12 também. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Estrela da alva é, em latim, Lúcifer, Hijo de la mañana. ou lucero. En latín es Lucifer o lucero. Filho da alva significa que ele era um dos primeiros, ou o primeiro, Hijo de la mañana Ser probablemente era el primero, probablemente. ser angelical que foi criado. El primer ser angelical creado. E como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Cortado fue por tierra tú que debilitaba las naciones. Tu dizias no teu coração, eu subirei até ao céu. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. As estrelas de Deus aqui diz respeito aos anjos. Las estrellas de Dios acá se refiere a los ángeles. Ele então ele não estava contente no lugar que Deus o colocou. Él no estaba contento en el lugar que Dios le ha puesto. Ele queria estar acima de todos os anjos. Él quería estar arriba de todos los ángeles. Ele queria exaltar seu trono, né, e colocar e ficar acima do monte da congregação. Quería exaltar su trono arriba de los lados del norte. Existe lugar no livro de Jó, fala, Hay un lugar en el libro de Job que habla onde Deus congrega os anjos, donde Dios congrega a los ángeles, ou principalmente os líderes dos anjos. los líderes de los ángeles. Esse lugar deve ser o monte da Y congregação. este lugar debe ser el monte de la congregación. E Lúcifer queria assentar-se lá, Entonces Lucifer quería sentarse allá, como se fosse o número 1 dos anjos. como si fuera el número 1 de los E nas ángeles. extremidades do norte é onde o trono de Deus está. En las extremidades del norte es donde está el trono de Dios. Quer dizer, ele almejava ser igual a Deus. Él anhelaba ser igual a Dios. Aí o versículo 14 revela: Entonces el versículo 14 revela: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ele queria estar acima de toda a criação, todas as criaturas. Él quería estar sobre toda la creación, todas las criaturas. Não queria estar sujeito a ninguém aqui No quería na criação. estar sujeto a nadie acá en la creación. Ele queria ser semelhante ao Deus Altíssimo. Él quería ser semejante al Dios É Altísimo. totalmente inconcebível. Esto es totalmente inconcebible. Como pode uma criatura ser igual ao Criador? ¿Cómo puede una criatura ser igual al Creador? Ele passou dos limites. Pasó de los límites. E, contudo, será precipitado para o reino dos mortos, Mas tú derribado eras no mais profundo do abismo. hasta el Seol, a los lados del abismo. E aí ele, por essa rebelião, Entonces por esta rebelión,
ele se tornou o que nós chamamos de Satanás. Él se ha hecho lo que llamamos de Satanás. Satanás significa adversário de Deus. Satanás quiere decir adversario de Dios. Ele também é conhecido como diabo, También conocido como diabo, como em Apocalipse 12, Apocalipsis 12, podemos ver. podemos leer, Versículo 9. 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Então ele liderou essa rebelião no universo. Entonces él lideró esta rebelión en el universo. E seguiram a ele, Y siguieron a él uma parte dos anjos. una parte de los ángeles. Seguiu a ele a terça parte dos anjos. Siguió la tercia parte de los ángeles. E esses anjos seguiram a ele certamente por negociações, Y esos ángeles lo siguieron seguramente por negociaciones. porque em Ezequiel 28 fala Porque en Ezequiel 28 dice que ele usou o comércio e violência, Dice que ahí por sus contrataciones y violencia. que é o comércio, que são as contratações. ¿Qué es la contratación, el comercio? São negociações, trocas de favores, Son negociaciones, cambios de favores, promessas de cargo promesas de cargos para conseguir adeptos para conseguir adeptos ou seguidores. o seguidores. E assim ele tem o seu exército, que também rebelou-se contra Deus. Y así también tiene su ejército que también se rebeló contra Dios. Isso está em Efésios capítulo 6, Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 12. versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, e sim contra sino contra quem? quién? Contra exatamente esses que seguiram a Satanás em sua rebelião. Contra exactamente a los que siguieron a Satanás en su rebelión. Contra os principados Contra los e principados, potestades, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra los gobernadores de las tinieblas, contra as forças espirituais do mal Contra nas o- regiões celestes. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Então eles acabaram controlando esse mundo. Entonces ellos terminaron por controlar ese mundo. No entanto, Entre tanto, eu preciso explicar uma coisa. yo necesito explicar algo. Para mim é uma luz nova, Para mí es una luz nueva, porque quando Satanás se rebelou contra Deus porque cuando Satanás se rebeló contra Dios e levou alguns para essa rebelião, y seus llevó seguidores, algunos seguidores para esta rebelión, e deve ter também contaminado as criaturas aqui na terra antes de Deus criar Adão. debe también haber contaminado las creaciones que Dios ha hecho acá antes de Adán. Também essas criaturas seguiram a Satanás nessa rebelião. Esas criaturas también siguieron a Satanás en su Então rebelión. Deus julgou a terra, Entonces Dios juzgó la tierra e pelo juízo de Deus sobre as criaturas pré-adâmicas, y por el juicio de Dios sobre las criaturas preadámicas, o julgamento foi com água da morte. el juzgamento fue por agua de la muerte. É por isso que a terra estava coberta em toda a sua superfície com água. Es por eso que toda la tierra estaba cubierta en toda su superficie por agua. Então essas criaturas pré-adâmicas todas morreram. Entonces esas criaturas preadámicas todas murieron E havia trevas sobre y había tinieblas a face do abismo. sobre la haz del abismo. Então essa era a situação de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Esa es la situación de acá de Génesis 1 y 2. Mas Deus não desistiu Pero da sua Dios vontade no eterna. desistió de su voluntad eterna.
No final do versículo 2 ainda diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Al final del 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Você pode ler em toda a Bíblia onde está o Espírito de Deus. Usted puede leer en toda la Biblia donde está el Espíritu de Dios, Ali a vida chega. ahí la vida llega. Então, sobre esse planeta coberto de águas, Entonces, sobre este planeta cubierto de aguas, cheio de trevas, lleno de tinieblas, o Espírito de Deus então pairava por sobre esse planeta el Espíritu de Dios pairaba sobre ese para planeta restaurar a criação de Deus. para restaurar la creación terra. de Dios en la tierra. Ele quer voltar a povoar essa terra com vida, Él quiere volver a povoar la tierra con vida, para povoar a terra com a vida. para poblar la tierra con vida. O Espírito de Deus então pairava por sobre as águas. Entonces el Espíritu de Dios pairaba sobre E las no aguas. primeiro la dia, a faz. primeira coisa que ele criou foi a luz. Y la primera cosa, el primer día que Él creó fue la luz. A luz é essencial para a vida. La luz es esencial para la vida. Sem a luz não há vida. Sin la luz no hay vida. Então a primeira coisa era, Deus disse, haja luz, Entonces e houve la luz. primera cosa Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Essa foi a intenção de Deus, recriar. Esa fue la intención de Dios, recriar. Ele restaurou a sua criação Él restauró su creación para poder ele ainda fazer a sua vontade. para poder aún hacer su voluntad. Apesar da tentativa de frustração de Satanás contra a vontade de Deus. A pesar del intento de frustración de Satanás contra Dios. Mas ele renovou a criação. Pero Dios renovó la creación. Então, nessa criação renovada, Entonces en esa creación renovada, Satanás não fazia parte. Satanás no hacía parte. Ele não teria acesso. Él no tenía acceso. Então, Deus criou a terra. Entonces Dios creó la tierra. No sexto dia, En el sexto día, não que Deus criou a terra, Deus restaurou Dios a criação restauró na la terra. creación en la E tierra. no sexto dia ele criou o homem. En el sexto día creó al hombre. E o homem foi criado também de uma maneira especial. Y el hombre fue creado de una manera para mí especial. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. E Gênesis 2, versículo 7, Génesis 2:7 diz que o homem foi feito do pó da terra. dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Isso diz respeito ao corpo do homem. Esto se refiere al cuerpo del hombre. Isso é, o nosso corpo físico Nuestro cuerpo físico foi feito da mesma matéria da terra. fue hecho de la misma materia de la tierra. Porque o homem precisaria ter esse corpo material para viver sobre a terra. Porque el hombre necesitaría tener este cuerpo material para vivir sobre la Mas o que tierra. Deus quer produzir não é algo terreno. Pero lo que Dios quiere producir no es algo terrenal. Deus quer produzir algo celestial. Dios quiere producir algo celestial. Mas dentro desse homem terreno. Pero dentro de ese hombre terreno. Por isso, na criação do homem, Por eso en la creación del hombre, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Dios sopló en sus narinas el aliento de vida. Esse fôlego da vida saiu do Deus eterno. Ese aliento de vida salió de nuestro Dios eterno. E o homem passou a ser alma vivente. Y el hombre se hizo alma viviente. Então, a parte principal da criação de Deus no homem é o espírito humano e a sua alma. Entonces la parte principal en el hombre es el espíritu humano, es su alma. E a criação do nosso espírito e a nossa alma é uma criação eterna. Y la creación de nuestro espíritu y nuestra alma es una creación eterna. Não é de uma natureza terrena No es de naturaleza terrenal que tem prazo de validade. que tiene plazo de validad. Mas o nosso espírito veio do sopro do Deus Pero eterno. nuestro espíritu vino del soplo de Dios eterno. E a cada de nós passou a ter uma alma, Y cada uno de nosotros pasamos a tener un alma, que é a nossa personalidade. que es nuestra personalidad. Nós somos um diferente do No outro. somos uno diferentes del Deus otro. não nos fez como robôs. Dios nos hizo robots. Deus não nos fez todo mundo igual.
no nos hizo todo igual. Aí não teria graça. No tenía ninguna gracia. Deus então nos fez um diferente do outro, Dios nos hizo diferente uno del otro, para poder, irmãos, nós juntos expressarmos a multiforme sabedoria de Deus. para que juntos podamos expresar la multiforme sabiduría de Dios. E quando ele criou o homem, Y cuando Él creó al hombre, o propósito da criação do homem é que o homem pudesse governar sobre a terra. el propósito de la creación del hombre para que el hombre pueda reinar sobre la tierra. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Capítulo 1 de Génesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tenha ele domínio. y señoree. O homem foi feito para governar a terra, para dominar a terra, El hombre fue hecho para gobernar la tierra. né? E como é que fala? Tenha domínio sobre os 6 peixes do mar, sobre Señoree los as peces aves del dos mar, céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. E o versículo 28 ele diz: e Deus os abençoou e lhes disse: Y 28, y los bendijo Dios, y les dijo, sede fecundos, multiplicai-vos, fructificad y multiplicaos, enchei a terra e sujeitai-a. llenad la tierra y sojuzgadla. Sujeitar é dominar, Sojuzgadla es dominar, é governar sobre a terra. es gobernar sobre la tierra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves Señoreai dos céus, en los peces del mar, sobre todo animal que rasteja pela terra. en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Não sei se vocês estão percebendo No sé si ustedes se dan cuenta, a linha do raciocínio de Deus. la línea del raciocinio de Dios. Deus restaurou essa criação toda Dios restauró esa creación toda e criou o homem y creó al hombre e definiu que o homem vai governar, reinar y sobre a terra. definió que el hombre va a gobernar sobre la tierra. E esse homem Y ese hombre foi criado com o espírito que veio do sopro de Deus, fue creado con el espíritu del soplo, del aliento de Dios, que é mesmo material de Deus, que es mismo material de Dios, capaz de receber Deus, capaz de recibir a Dios, capaz de receber a vida de Deus. capaz de recibir la vida de Dios. A intenção de Deus, La intención de Dios, através do homem, por medio del hombre, que pode receber a vida de Deus, que puede recibir la vida de Dios, que pode receber o próprio Deus, que puede recibir el propio Dios, para que Deus, através desse homem, para que Dios, por medio de ese hombre, possa exercer domínio sobre a terra puede ejercer dominio sobre la tierra e sobre toda a y criação. sobre toda la creación. Vocês estão percebendo isso? ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? E esse domínio de Deus, Y ese dominio de Dios, o governo de Deus, el gobierno de Dios, será um reino em vida. será un reino en vida. Não é um governo meramente organizado, No es un gobierno meramente organizado, mas Deus quer um organismo vivo, pero Dios quiere un organismo vivo, onde Ele governa donde Él gobierna por meio da sua vida por medio de su vida no homem, en el hombre, sujeitando todas as sujetando todas las cosas. coisas. Vocês perceberam? ¿Ustedes se dan cuenta? Se eu perguntar para os adolescentes, Ahora si pregunta a los adolescentes, eles sabem responder o que eu vou perguntar. ellos saben contestar lo que voy a preguntar. Qual é o mistério da vontade de Deus? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Onde estão esses 2 versículos? ¿Dónde están esos 2 versículos? Efésios Efesios 1, capítulo 1, versículos 9 e 10. versículos 9 y 10. Qual é o mistério da vontade de Deus? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Vamos lá ler, vamos ler. Vamos allá, vamos a leer. Onde estão os adolescentes? ¿Dónde están los adolescentes? Eles sabem. Ellos saben.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Irmãos, é muito interessante essa palavra beneplácito. Hermano, es muy interesante esa palabra beneplácito. É uma palavra de difícil compreensão. Es una palabra de difícil comprensión. Todos os mestres da Bíblia não conseguem traduzir isso direito. Todos los maestros de la Biblia no logran traducir bien ese. Alguns traduzem para bom prazer. Algunos traducen buen placer. Outros explicam que esse é o desejo do seu coração. Otros explican es el deseo de su corazón. Então essa palavra beneplácito é muito difícil de traduzir. Entonces esa palabra beneplácito es muy difícil de traducir. Mas eu quero dizer para vocês de onde partiu Pero todo o projeto de Deus. yo quiero decir a ustedes de dónde partió todo el proyecto de O Dios. beneplácito de Deus é de onde surgiu todo o plano de Deus. El beneplácito es de donde surgió todo el plan de Dios Para a criação e da salvação do homem. para creación y la salvación del hombre. É como Es como, eu assemelho, claro que não é exatamente isso, mas es semejante. eu tenho falado para os valentes de Davi. Yo he hablado eso a los valientes de David. Naquele registro En dos aquel valentes de Davi, registro de los valientes de David, ele menciona um fato. él menciona un hecho. Determinado momento, Davi, no meio da guerra contra os filisteus, Determinado momento en la guerra contra los filisteos, ele suspirou David suspiró desejo do seu un coração. deseo de su corazón. Ele suspirou dizendo: quem me dera Suspiró beber diciendo, da água que está naquele poço onde estão os filisteus. ojalá pudiera tomar el agua donde está el pozo de los filisteos. Então eu quero usar esse exemplo para vocês entenderem o beneplácito. Yo quiero usar ese ejemplo para comprender el beneplácito. O que é beneplácito? ¿Qué es beneplácito? É desejo que está no coração de Deus, Es un deseo que está en el corazón de Dios. que como o suspiro de Davi, Y como el suspiro de David, o pai tinha beneplácito, el padre tenía beneplácito e o filho entendeu o y el suspiro. hijo entendió este suspiro. Não sei se vocês estão me entendendo. No sé si ustedes están entendiendo. Efésios capítulo 1 também fala muito do beneplácito. Efesios capítulo 1 habla mucho del Não é beneplácito, isso? ¿cierto? Por exemplo, onde está? Versículo 3. Por ejemplo, versículo 3, Versículo 5, perdão. versículo 5, perdón. Nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Não é adotado, Acá né? es, Não é adotado, sí. filiação. Né? Sí. Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Em espanhol foi traduzido Puro para afecto. puro afeto. Sí, Mas é a mesma palavra beneplácito. sí. Es la misma palabra que beneplácito acá donde se tradujo como puro afecto. Então, o pai, no seu coração, Entonces el padre en su corazón, ele tem desejo. él tiene un deseo, Eu tenho beneplácito. él tiene un beneplácito. E o filho Y el hijo, foi logo, por causa desse desejo do pai, luego por este deseo del padre, ele foi arquitetar él fue arquitectar plano. el plan. E depois ele foi executar. Y después él fue ejecutar. Não sei se vocês entenderam. No sé si ustedes entendieron. Todo o plano de Deus Todo el plan de Dios surgiu do beneplácito do coração surgió de del Deus. beneplácito del corazón de Dios. E o filho entendeu o beneplácito de Y Deus, el hijo entendió el beneplácito de Dios, planejou planeó e está executando. y está ejecutando. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Por eso ele é o nuestro Señor poder de Jesucristo Deus. es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Sabedoria de Deus para planejar. Sabiduría de Dios para planear.
Cada item ele planejou. Cada ítem é planeado. Você sabia que a casa dos adolescentes já estava planejado? ¿Usted sabía que la casa de los adolescentes estaba planeado? Você sabia que a comportagem dinâmica já foi planejada lá? ¿Usted sabía que el comportaje dinámico estaba planeado allá? Crê nisso? ¿Cree en eso? Nosso Senhor Jesus, ele planejou tudo. Nuestro Señor Jesús planeó todo. E hoje está executando. Y hoy está ejecutando. Mas quem é a fonte do Senhor Jesus? Pero ¿quién es la fuente del Señor Jesús? É o próprio Pai. Es el propio Padre. Por isso que Bom, não vou sair muito daí. Então vamos lá, voltando para o versículo 9. Entonces, volviendo acá al versículo 9. Desvendando o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Dando a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Según su beneplácito, el cual le había propuesto en sí mismo. Ele tinha beneplácito. Él tenía un beneplácito. E ele propôs em Cristo. Y él propuso en Cristo. Quer dizer, ele propôs e Cristo realizou. Él propuso en Cristo y Cristo realizó. Planejou, Planeó, executou ejecutó e está executando por meio da igreja. y está ejecutando ahora por medio de la iglesia. Qual é o seu mistério da vontade? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? De fazer convergir nele, De reunir todas las cosas en Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A vontade de Deus é colocar Cristo então sobre o cabeça, sobre todas as coisas. La voluntad de Dios entonces es poner Cristo sobre cabeza, sobre todas las cosas. E para isso Cristo teve que se tornar um homem. Y para eso Cristo tuvo que hacerse un hombre. E ele está encabeçando sobre a sua igreja, Y Él está encabezando ahora sobre la iglesia, que é formada pelos homens. que es formada por los hombres. E aqui na terra. Y acá en la tierra. E através da igreja, Y por medio de la iglesia, ele vai encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da y Él va a terra. encabezar todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Aí volta para Gênesis 1, 26. Entonces vuelve a Génesis 1:26. Deus sempre quis que o homem sujeitasse sobre a terra, Dios siempre quiso que el hombre sujetase toda la tierra, mas por meio da vida de Deus. pero por medio de la vida de Dios. Por isso que em Gênesis capítulo 1, Por eso Génesis capítulo 1, assim que o homem foi criado, así que el hombre fue creado, ele plantou no meio do jardim Él plantó en el medio del jardín a árvore da vida. el árbol de la vida. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, agradáveis à vista e boas para alimento, delicioso a la vista y buena para comer, e também a árvore da vida no meio do jardim, y también el árbol de la vida en medio del huerto, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muitos de nós fazemos pergunta: por que, se Deus quer que o homem receba a vida, por que criou também a árvore do conhecimento do bem e Muchos do de mal? nosotros podemos preguntar, si Dios quiere que el hombre reine por vida, ¿por qué plantar el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque nosso Deus é tão grande, Porque nuestro Dios es tan grande, Ele ainda dá liberdade de escolha para as suas criaturas. aún da libertad de elección a sus criaturas. Mas ele recomenda, Pero Él recomienda, daqui ó, versículo 16. el versículo 16, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Não sei se vocês estão entendendo o desenho que eu estou querendo fazer. No sé si ustedes están viendo el dibujo que estamos haciendo, ¿no? Deus então
renovou a criação, Dios entonces renovó la creación para Ele poder fazer a sua para vontade que Él pueda hacer acontecer. su voluntad, para que Él realice. Mas vocês lembram que fora dessa renovação da criação Pero acuérdese que fuera de esa renovación de la creación estava esse universo corrompido. estaba el universo corrompido. E Satanás estava ainda fora dessa renovação da Y criação. Satanás aún seguía fuera de esa renovación. Ele poderia acusar Deus Él podría acusar a Dios de não dar chance de no dar oportunidad para o homem também de poder um dia escolher o caminho que ele escolheu. para que el hombre también elija el camino que Él eligió. Vocês entenderam ou não? ¿Ustedes entendieron? Então ele criou não só a árvore da vida, mas criou também a árvore do Entonces no conhecimento do solo bem e do mal. creó árbol de la vida, pero también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas até então Pero hasta ese momento ele não estava nessa esfera da criação renovada de Deus. Satanás no estaba en la esfera de la renovación creación. de la tierra, ¿no? Criação renovada. De la creación renovada. Então, Entonces, inimigo, ele sabendo que Deus é grande Então, e criou o a árvore inimigo, do conhecimento do bem e do mal, sabiendo que Dios es grande y ha creado el árbol del conocimiento del bien y del mal, era o caminho pelo qual ele entraria num homem que por enquanto ele não tinha acesso. era el camino que él podría entrar al hombre, pero todavía no tenía acceso. Aí ele, na forma de uma serpente, Entonces, en la forma de una serpiente, vocês sabem que a serpente naquele tempo não era um animal, né, como nós hoje que temos medo, né? no es, la serpiente en aquel tiempo no era como hoy que tenemos miedo, ¿no? Não, era um animal inocente, Es un ingênuo. animal inocente, ingenuo. E quem sabe até Quizás era uma criatura bonita. es una criatura hermosa. E se aproximou da mulher. Y se fue a aproximarse de la mujer. E vocês sabem da história, Y não vou ustedes detalhar. saben de la historia, ¿no? E a mulher acabou caindo, né, na conversa Y dela la mujer terminó por caer en la charla de la serpiente. comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. Y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios había dicho no comer. E deu ao seu marido Adão, Y dio a su marido Adán. e assim os olhos se abriram. Entonces los ojos se abrieron. Irmãos, cuidado com esses olhos se abrirem. Hermano, cuidado con los ojos que se abren. As pessoas influenciadas por maligno Las personas influenciadas por el maligno vêm falar umas palavras bonitas para você vienen a hablar palabras hermosas para ustedes e te contaminar com a palavra da morte. y contaminarte con la palabra de muerte. E parece que os seus olhos se abrem Y ahí parece que sus ojos se abren. e você vê tantas coisas erradas Y que usted só ve você vê. tanta cosa equivocada que solo tú ves. Não é isso? Você fica crítico, No es así, usted queda crítico, sem alegria, sin alegría, porque seus olhos viram por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. porque sus ojos vieron por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. E esse simples fato de comer da árvore que Deus disse para não comer, Y ese simple hecho de comer del árbol que Dios dijo para no comer, ocorreu a grande tragédia ocurrió la gran tragedia aqui na terra, acá en la tierra, no mundo. en el mundo. Nós simplesmente, o homem abriu as portas El hombre sencillamente abrió las puertas para o diabo entrar para el diablo entrar no mundo. en el mundo. Isso está onde? ¿Eso dónde está? Romanos 5, Romanos 5, 12. 12. Ou será que só está na minha Bíblia? ¿O será que está solo en mi Biblia? Não é assim que está, não é assim que está escrito? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. ¿Qué versículo, Pedro? 12. 8, 12, ¿no? Não, 5, 12. 5, 12. Perdão. Está perdidinho Tô da Silva perdido. outra vez? Mais perdida. Portanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado... Não. Você não foi, né? Não foi. Amém.
Por um só homem por un solo hombre, entrou o pecado no mundo. entró el pecado en el mundo. Então quem abriu a porta? Entonces, ¿quién abrió la puerta? Foi esse homem, Fue ese hombre, Adão. Adán. Em outras palavras, En otras palabras, neste mundo en ese mundo renovado, renovado não tinha pecado. no había pecado. Estou errado ou não? ¿Estoy equivocado o no? Ou a minha Bíblia está errada? ¿O mi Biblia está equivocada? Por um só homem Por un solo hombre entrou o pecado no entró el mundo. pecado en el mundo. E por meio do pecado entrou a morte. Y por el pecado la muerte. E a morte então passou para todos os homens. Y la muerte entonces pasó a todos los hombres, Porque todos pecaram. por cuanto todos pecaron. Pela desobediência de um só Por homem, la desobediencia de un solo hombre, esse pecado e morte espalharam por todos nós. ese pecado y muerte se esparció por todos nosotros. Ninguém está livre. Ninguno está libre. Todos nós somos contaminados pelo pecado e pela Todos morte. fuimos contaminados por el pecado y la Esse muerte. mundo foi contaminado Ese pelo mundo pecado e fue a morte. contaminado por el pecado y la muerte. Aí ele entrou no mundo, o diabo entrou no mundo Entonces pelo el diablo pecado entró e en a el morte mundo por el pecado y la muerte e usurpou y essa terra para si. usurpó esa tierra para sí. Ele se tornou o quê? Entonces él se O hizo príncipe el príncipe do mundo. del mundo. Não foi assim por várias vezes Jesus falou no livro de João? Por varias veces Jesús en el libro de Juan, O príncipe do mundo. el príncipe del E o mundo, príncipe do mundo é o rei do mundo, el príncipe del mundo es el rey del o mundo, que domina o mundo. lo que domina el mundo. E lembra das três tentações de Jesus? Y acuérdese de las tres tentaciones de Jesús. Nós lemos muito a Mateus capítulo 4, versículo 4. Nosotros leímos Mateo 4:4. Não só de pão viverá o homem, No solo vocês de se lembram? pan vivirá el hombre. Vamos lá, vai. Senhor Jesus. Señor Jesús. Mateus 4:4, né? Mateos 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tentou, né? Tentou quando Jesus estava com fome, Por 40 quê? dias sem comer, Jesús fue tentado 40 días sin comer. e que falou para, né, se você for realmente filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Y dijo, si usted realmente es hijo de Dios, mande que esas piedras se vuelvan en pan. Não, Jesus tinha esse poder, Jesús tenía ese poder, mas ele não veio na posição de um filho de Deus. pero él no vino en la posición de un hijo de Ele veio Dios. na posição do filho do homem. Vino en la posición de hijo del hombre. E ele também não recebe ordem de Satanás para fazer as También no coisas. recibe órdenes de Satanás para hacer las cosas. Aí, né, versículo 5 fala que ele levou a cidade santa, Entonces en el versículo 5 dice que él le llevó a la ciudad santa colocou-o no pináculo do templo. y le puso sobre el pináculo del templo. Se és filho de Deus, atira-se abaixo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Né, vocês sabem dessa segunda tentação. Usted sabe de la segunda tentación, Mas o que eu quero falar da terceira tentação, pero yo quiero hablar de la tercera tentación. versículo 8, levou ainda o diabo a monte muito alto, El versículo 8, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo y mostró todos los reinos del mundo e a glória deles. y la gloria de ellos. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Y le dijo, todo eso te daré si prostrado me adorares. Quem é Satanás para dar o mundo e a sua glória para? ¿Quién es Satanás para Para dar Jesús. el mundo y la gloria para Jesús? Isso indica ele havia usurpado essa terra. Eso indica que él usurpó esa tierra. E o homem que abriu a porta Y para ele. el hombre que abrió la puerta para él. Não é uma tragédia, No es una tragedia, é uma tristeza. una tristeza. Nós somos responsáveis Nosotros somos responsables de abrir a porta de abrir la puerta para o diabo neste para el mundo. diablo en este mundo. E hoje ele organizou esse mundo, Y hoy él organizó este mundo, sistematizou sistematizó e
com muitos departamentos. y con muchos departamentos. Não sei se você sabe que ele controla a política, No sé si usted sabe que Él controla la política, ele controla a economia nesse mundo, controla la economía en el ele mundo, controla também a cultura desse mundo, controla también la cultura de este mundo, até as religiões. hasta las religiones. Ele tem controle sobre esse mundo Él tiene sistematizado. control sobre este mundo sistematizado. E eu e você, irmão, já nascemos nesse mundo. Y tú y yo ya nacemos en ese mundo. E assim que nós nascemos, Y así que nacimos, nós já temos que viver aqui nesse mundo para sobrevivência. ya tenemos que nacer y vivir acá para, E para para sobrevivir. sobrevivência, nós temos que seguir as regras desse mundo. Y para sobrevivir tenemos que seguir las reglas de este mundo. Nós temos que estudar, Tenemos que estudiar, nós temos que adquirir conhecimento, tenemos que adquirir conocimiento, adquirir habilidades, adquirir habilidades. não é? E nós temos depois Não é ir certo? para o mercado de trabalho, Y después tenemos que entrar en el mercado de trabajo, competir com outras pessoas competir con otros, e buscar ser melhor buscar ser mejor para chegar a ter salário melhor. para llegar a tener un sueldo mejor. Esse é o sistema, a recompensa é dinheiro, é Ese recompensa, sistema, é recompensa, conforto, dinero. né? Conforto. E assim vai. Y eso va. Irmão, é esse mundo que nós vivemos. Hermano, ese es el mundo que vivimos. E isso, de certa forma, irmão, danificou o homem Y para o que eso, Deus quer fazer. de alguna manera, ha danificado al hombre para lo que Dios quiere hacer. Por isso, irmãos, nesses 20 séculos da história da igreja, Por eso, hermano, los 20 siglos de la historia de la iglesia, mais de 19 séculos más de de degradação. 19 séculos de degradación. Degradación, Porque influenciado pelo sistema do mundo, porque influenciado por el sistema del mundo, nós não entendemos que Deus quer estabelecer um governo em vida. nosotros no entendimos que Dios quiere tener un gobierno en vida. Queremos ainda queremos trazer para a igreja o sistema que tenta no mundo usar na igreja. Aún queremos traer del mundo el sistema para usar en la iglesia. Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Deus quer restaurar o Deus governo em vida. Quiere restaurar el gobierno en vida. Deus quer governar através da vida. Dios quiere gobernar por medio de la vida. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Por isso que em Mateus 20, Por eso, Mateos 20, a partir do versículo 20, a partir del versículo 20, quando no conceito, cheio do conceito do mundo, a mãe de Tiago e a mãe de João lleno del concepto del mundo, la madre de Jacobo y Juan quis trapacear quiso hacer una trampa e, pela sua influência, y por su influencia queria que Jesus colocasse os seus dois filhos lá em primeiro lugar, quería que Jesús poniera a sus dos hijos na hierarquia. en el primer lugar en la jerarquía. Irmãos, esse é o conceito do mundo. Hermanos, es el concepto del mundo. Hierarquia é conceito do mundo. Jerarquía es concepto del mundo. No mundo você tem que buscar ser lá no alto para você ter privilégios. En el mundo usted tiene que buscar siempre lo alto para tener privilegios. Não é assim? ¿No es así? Mas então ela tentou colocar seus filhos um à direita, um à esquerda do Pero Senhor. ella intentó poner uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Quando vier o reino, Cuando venga el reino. e os 10, quando ouviram, ficaram indignados. Y los 10, cuando escucharon eso, quedaron indignados. Aí houve que talvez muito problema entre eles, né? Entonces, quizás, probablemente hubo muchos problemas entre ellos, ¿no? Deve ter havido, sei lá, briga, inveja, No sé, ódio, alguna pelea, envidia, odio, inimizade, enemistad. né? Ficaram bravos Quedaron com os dois. nerviosos con los dos. Aí Jesus então chamou os 12. Entonces Jesús llamó los 12. Diz o que no versículo 25? En el versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabeis que os governadores dos povos os dominam. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Quem domina sobre o povo Quien domina sobre el pueblo é quem tem poder na mão. es quien tiene el poder en la mano.
Os governadores Los gobernadores dominam sobre o povo. dominan sobre el pueblo. E os maiorais Y los mayorais exercem autoridade sobre eles. ejercen autoridad sobre ellos. É assim que funciona o mundo, Es así que funciona el mundo, ou não? ¿o no? Nós não fugimos disso, não. Nosotros no huimos de eso. Nós vivemos assim. Nosotros vivimos así. Vivemos nesse mundo. Vivimos en este mundo. E o Senhor, Deus não nos tirou desse mundo. Pero Dios no nos ha sacado de este mundo. Porque Ele quer alcançar pessoas nesse mundo. Porque Él quiere alcanzar personas en ese Por mundo. meio de você, por meio de mim. Por medio de ti y de mí. Então, aí está a nossa dificuldade. Ahí, hermano, entonces está nuestra dificultad. De um lado, nós temos que viver nesse mundo seguindo as regras desse mundo. De un lado tenemos que vivir en ese mundo siguiendo las reglas de este Mas mundo. por outro lado, nós não podemos trazer esse sistema do mundo para a igreja. Pero por otro lado no podemos traer ese sistema del mundo para la iglesia. Porque a igreja está outra esfera de governo. Porque la iglesia es otra esfera de gobierno. Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Por isso que Jesus disse assim: não é assim entre vós. Pero por eso Jesús dijo así, mas entre vosotros no será así. Entre vosotros não será assim. Amén. Entre vocês não será assim. Não é assim entre nós. No es así entre nosotros. Não é no sistema do governo do mundo No es en el sistema del gobierno del mundo que funciona na igreja. que funciona en la iglesia. Não é? E como será aqui entre nós? Entonces, ¿cómo será entre nosotros? Quem quiser tornar-se grande. Mas entre vosotros será así. O Senhor sabe que nós ainda vivemos no mundo, ainda temos essa intenção de tornar-se grande. El Señor sabe que estamos acá en el mundo y que hay esa tendencia de querer tornarse grande. Quem quer ser grande, ¿Quién quiere ser grande? que vos sirva. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Que sirva. Que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, Y el que quiera ser el primero entre vosotros será o vosso servo. será vuestro siervo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, Como el Hijo del Hombre no vino para ser mas servido, para servir e dar a sua vida Sim. em resgate por muitos. sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ontem à noite nós estávamos jantando. Né? Ayer a la noche estábamos Ou cenando, foi hoje, não me lembro. no me acuerdo si fue hoy, E nós começamos a falar sobre Jesus se humilhar e lavar os pés dos y discípulos. nosotros comenzamos a hablar sobre Jesús humillarse y lavar a los pies de los discípulos. Em hábitos daquele tempo, En los hábitos de aquel tiempo, ninguém usava tênis, nadie nem usaba zapato, usavam tênis, sandálias sandalias, por terra, estrada de terra, andaban por calle de tierras, suja o pé, ensuciaba mucho el pie e com o pé sujo sentava à mesa para comer. y con el pie sucio sentaban en la mesa para É comer. desagradável, não é Es desagradável? desagradable, ¿no? Então, as famílias mais ricas Entonces las familias más ricas tinham servos ou servas tenían siervos, siervas que traziam água e lavavam os pés que dos traían agua convidados. y lavaban los pies de los invitados. Acredito que naquela ceia, última ceia, Yo creo que en aquella última cena, e todos os discípulos 12 estavam sentados, Jesus no y meio, todos los discípulos sentados y Jesús en el medio, e todo mundo com os pés sujos, y todo con los pies sucios, desagradável, desagradable, e esticando o pé. estirando la pata así, el pie. Quem será que vai lavar os nossos pés? ¿Quién será que va a lavar mis pies? Aqui não tem nenhum servo, Acá nenhuma no hay serva. ningún siervo, ninguna sierva. E estavam só esperando um Y ao outro. estaban esperando uno al otro ahí. Eu não vou me rebaixar. Yo no me voy a rebajar. Não vou me humilhar, pegar Yo uma no voy bacia a de água. humillarme, agarrar algo de agua. Jesus conhecia o coração de todos. Jesús conocía el corazón de todos. Jesus falou, eu vou dar um exemplo para eles. Jesús dijo, yo voy a dar un ejemplo para Ele él. se levantou, Él se levantó, colocou uma toalha, tirou a roupa, a túnica sacó la túnica e cingiu com a toalha y se cingió con una e toalla foi lavar os pés dos discípulos. y fue a lavar los pies de los discípulos. Irmão, não... Está sem som. Alô? Alô?
Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Sim. Amém. Bom, vamos seguir. amén. Vamos a seguir. Então eu sempre digo para os irmãos, né? Yo siempre digo a los hermanos, Nós não devemos seguir o modelo do mundo. nosotros no debemos seguir el modelo del mundo. Embora, irmãos, eu sei que os irmãos, né, por me honrarem, Aunque yo veo que muchos hermanos por honrarme sempre procuram me servir, siempre buscan servirme, mas eu sempre eu falo para os irmãos, a pero gente yo não siempre digo a los hermanos, deve ter uma postura no debemos tener una postura de que nós estamos já na posição de sempre ser servido. de que ya estamos en una posición de ser servido. Irmão, nosso Senhor Jesus, Nuestro Señor Jesús Ele é o Criador desse es el universo. creador de ese universo. Ele é o nosso Senhor. Él es nuestro Señor. Ele veio à Terra não para ser servido. Él vino a la tierra no para ser servido. Ele veio para servir. Él vino para servir. Por isso, irmãos, aqui na igreja, Por eso, hermano, acá en la iglesia nós não seguimos o sistema do mundo, no seguimos el sistema del mundo, mas seguimos a vida que está no nosso interior. pero seguimos la vida que está en nuestro interior. E essa vida que está dentro de nós Y é esa uma vida de, que está dentro nuestro de um servo. es de un siervo Serve. que sirve. Nós gostamos de servir. Gostamos de servir. É ou não é verdade? Eso no es verdad, hermano. Por isso, irmãos, essa dificuldade, irmãos, Por eso es la que dificultad nós ainda vivemos no que aún mundo, vivimos en el mundo, mas nós não seguimos pero no seguimos ese mundo. nesse mundo. Por isso, no capítulo 17 de João, Por eso en Juan 17, né, ali diz assim, Juan 17, eu vou ler de novo para vocês entenderem, versículo 11. versículo 11, Já não estou no mundo, y ya no estoy en el mundo, mas eles continuam no mundo. mas estos están en el mundo. Os discípulos, 11 discípulos, Los 11 discípulos que Jesus estava cuidando de uma maneira muito especial que deles, Jesús estaba cuidando de una manera muy porque especial, eles irão levar a cargo toda a sequência do trabalho. porque ellos van a llevar toda la carga de la secuencia del trabajo. Então Jesus estava partindo para o Pai, Entonces Jesús estaba yendo al Padre, mas os seus discípulos vão ficar no mundo. pero sus discípulos van a quedar en el mundo. Então ele precisa deixar claro Entonces Él necesita dejar claro que é mundo, qué es el mundo que é a igreja, y qué es la iglesia. né? Então aí fala assim: Pai Santo, Padre guarda-os em teu Santo. nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A los que me ha dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No mundo eles nunca vão conseguir ser um, En el mundo ellos jamás van a ser uno, mas em Deus, pero en Dios, a nossa unidade surge da vida de Deus. nuestra unidad surge de la vida de Dios. Nós somos um, Nosotros somos uno, não só porque nós temos amizade, no solo porque tenemos amistad, não só porque nós temos alguma afinidade em comum. no solo porque tenemos alguna afinidad entre nosotros. A nossa unidade é pela vida. Nuestra unidad es por la vida. Em outubro nós vamos ter uma conferência muito importante na África do Sul. En octubre vamos a tener una conferencia muy importante en África del Sur. Quem tiver a oportunidade de estar lá, Quien tuviera la oportunidad de estar allá, vocês vão perceber que as igrejas na África, ustedes van a darse cuenta que las iglesias en África, embora você nunca viu a eles, aunque os usted irmãos, no le han visto, e você nunca conheceu eles, nunca los conoció,
mas você vai perceber que eles são um com você. Pero usted va a darse cuenta que ellos son uno con ustedes. Cultura humana diferente, Cultura humana diferente, língua diferente, lenguas diferentes. somos muito diferentes, Somos muy diferentes, mas nós somos um. pero somos uno. E quem que dá essa unidade? ¿Y quién es que da esa É a unidad? vida de Deus. Es la vida de Dios. Vamos lá, versículo 13. João 17 ainda. Ok. Mas agora vou para junto de ti, e Pero- isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Yo les he dado tu palabra e o mundo os odiou, y el mundo los aborreció, porque eles não são do mundo, porque no son del mundo, como também eu não sou. como tampoco yo soy del mundo. Irmãos, igualmente nós hoje estamos recebendo a palavra. Hermanos, igualmente hoy estamos recibiendo la palabra. Jesus deu aos seus discípulos Jesus a palavra de Deus. Dio a los discípulos la palabra de Dios. E hoje, E esse hoje, mesmo Senhor Jesus Ese mismo Señor Jesús está nos dando a palavra de Deus. está nos dando la palabra de Dios. E quando nós temos a palavra de Deus, Y cuando irmãos, tenemos la palabra de nós Dios, temos a vida circulando entre nós. tenemos la vida circulando entre nosotros. E nós temos a palavra que executa a obra de Y Deus. tenemos la palabra que ejecuta la obra de Dios. Por isso o mundo nos odiou. Por eso el mundo nos odia. O mundo nos odeia, El mundo nos odia porque nós não somos do mundo. porque no somos del mundo. Não estamos dentro do esquema do mundo. No estamos dentro del esquema del mundo, Porque o Senhor não é do mundo. porque el Señor no es del mundo. Versículo 15. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo. No ruego que los quites del mundo. Para resolver esse problema, Para resolver este problema, o Senhor poderia nos tirar do mundo. el Señor podría sencillamente sacarnos del mundo. Aí nós seríamos salvos do mundo. Entonces seríamos salvos del mundo. Mas e a vontade de Deus? Pero ¿y la voluntad de Dios? E a edificação da ¿Y igreja? la edificación de la iglesia? pregación del evangelio ¿Y la del predicación del evangelio del ¿Quién que va a reino? hacer? ¿Quién va a hacer? Por isso ele nos deixou no mundo. Por eso Él nos dejó en el mundo, Irmão, para executar sua vontade. para ejecutar su voluntad, Para pregar o evangelho do reino. para predicar el evangelio del Para reino, edificar o corpo de para Cristo. edificar el cuerpo de Cristo. Por isso, não peço que os tires do mundo, Ruego que no los quites del mundo, e sim que os guardes do mal. sino que los guardes del mal. Nós continuamos vivendo no mundo, Nosotros continuamos viviendo en el mundo, mas não vamos deixar o mal desse mundo nos contaminar. pero no vamos a dejar el mal de este mundo contaminarnos. Porque hoje na igreja nós vivemos Porque- em outro reino, Porque hoy en la iglesia vivimos en otro reino, reino dos céus, el reino de los cielos. reino de vida. Es un reino de vida. Por isso, santifica-os na verdade. Por eso, santifícaos en la verdad. Eu não li os 16. Eles não são do mundo, No son del mundo, como também eu não sou. como tampoco yo soy del mundo. Jesus repete. Jesús repite, Aí, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Irmãos, a nossa salvação de não viver nas regras Hermanos, la desse salvación nuestra de no vivir en las reglas de este mundo mundo é a palavra, es la palabra, é a verdade. es la verdad. Quanto mais, irmãos, nós amamos a palavra. Cuanto más, hermanos, nosotros amamos la palabra, Quanto mais nós temos comunhão na palavra, cuanto más tenemos comunión en la palabra, mais nós promovemos a circulação de vida más no corpo. promocionamos la circulación de vida, Mais a verdade de Deus é constituída em nós. más la verdad de Dios es constituida en nosotros. Mais nós somos libertados do mundo. Más somos libertados del mundo. Estou certo ou não? ¿Estoy cierto o no? Então, graças a Deus. Entonces, gracias a Dios. Irmãos, por isso o Senhor, né, nos está livrando do mundo. Por eso, hermanos, que el Señor nos está librando del mundo. Se você ainda não enxergou quanto o mundo Si usted todavía no vio cuánto el mundo foi responsável pela degradação da igreja, fue responsable por la degradación de la iglesia, porque o Senhor trabalha com o quê? Como Deus trabalha na sua igreja. porque ¿cómo Dios trabaja en su iglesia?
Deus sempre fez a obra por meio da sua palavra. Dios siempre hizo la obra por medio de su palabra. Quando ele renovou a criação, Cuando Él renovó la creación, ele disse: haja luz, Él dijo, haya luz, e houve a luz. y hubo luz. Com uma só palavra. Con una sola palabra. Hebreus capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 3, versículo 3, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Deus sempre fez a sua obra pela sua palavra. Dios siempre hizo la obra por su palabra. E hoje não é diferente. Y hoy no es diferente. É pela sua palavra Es por su palabra que a sua obra é executada. que su obra es ejecutada. Em João capítulo 14, Juan 14, versículo 10. versículo 10. Como Jesus disse: Como dijo Jesús, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? ¿no crees que que yo soy el Padre y el Padre en mí? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Não é a própria palavra de Deus é que faz a obra de Deus? ¿No es la propia palabra de Dios que hace la obra de Dios? Então, Entonces, o homem encarregado de falar a palavra de Deus el hombre encargado de hablar la palabra de Dios não pode falar as suas próprias palavras. no puede hablar sus propias palabras. Jesus não falava as suas próprias palavras. Jesús no hablaba sus propias palabras. Ele falava as palavras do Pai. Él hablaba las palabras del E Padre. essas palavras realizavam a obra de Deus. Y esas palabras realizaban la obra de Dios. É assim que sempre Deus fez a sua obra desde a criação do mundo. Es así que Dios hizo su obra desde la fundación del mundo. Então, como é que o mundo entrou na igreja? Entonces, ¿cómo es que el mundo entró en la iglesia? Aí o mundo, né, a cultura grega, La cultura griega, no tempo de Paulo, en el tiempo de Pablo, o Paulo fez todo um esforço para mostrar para todos Pablo hizo un esfuerzo para mostrar a todos que são os ensinamentos que Deus lhe encarregou Que para são- dar para a igreja, que son las enseñanzas que Dios le ha dado para dar a la iglesia, que a obra de Deus estava ocorrendo. es que la entre obra de eles. Dios estaba ocurriendo entre As ellos. igrejas cresciam Las iglesias crecían e os números de pessoas se y multiplicavam el número de personas se multiplicaba e o evangelho chegou até a Europa. y el evangelio llegó hasta la Europa. Mas ele teve muita dificuldade Pero él tuvo mucha dificultad com a maneira de pensar do mundo. con la manera de pensar del mundo. Quando ele entrou no mundo da cultura grega, Cuando él entró en la cultura griega, a cultura grega é de onde surgiu a democracia. es de donde surgió la democracia. E todas as cidades gregas tinham uma praça central Todas las ciudades griegas tenían una plaza central chamada de Ágora, llamada Ágora, onde os filósofos donde los filósofos ou qualquer pessoa que tivesse algo a falar, o cualquier persona que povo, tenía algo para hablar al pueblo, lhe era permitido ir para Ágora e ele ter a liberdade de expressão. le era permitido también ir a Ágora y tener su libertad de expresión. E assim surgiram várias escolas de filósofos. Y así surgieron varias escuelas de filósofos. E os gregos gostavam de ouvir Y los griegos le gustaban oír e seguiam uma filosofia ou não seguiam. y seguían una filosofía o no seguían. E assim que eram os gregos, eles primavam Então, pela liberdade de cada um de expressar. Así eran los griegos, de que tenía esa libertad de cada uno expresarse. Então a maneira que Deus introduziu por meio de Paulo Entonces la manera que Dios introdujo por medio de Pablo não passava pela cabeça deles. no pasaba por la cabeza de ellos. Não é assim no mundo sistematizado. No es así en el mundo No mundo sistematizado. sistematizado, todo mundo tem direito a falar a En el opinião. mundo sistematizado cada uno puede dar su opinión. Porque na igreja, só você, Paulo. ¿Por qué la iglesia solo tú, Pablo? Só Paulo fala. Solo tú hablas, Pablo.
Não, na verdade não é só Paulo fala. No es solo Pablo habla. É que Paulo introduz para a igreja Es que Pablo a introdució revelação de Jesus para Cristo, la iglesia la revelación de Jesucristo. que Deus lhe deu para ele passar para a igreja. Que Dios le dio para pasar a la iglesia. Não é opinião de Paulo, No es opinión de Pablo. não é palavra de Paulo, No es palabra de mas é Pablo. palavra de Deus. Pero es palabra de Dios. Por isso que os Tessalonicenses descobriram isso. Por eso los tesalonicenses descubrieron eso. Onde está isso? 1 Tesalonicenses 2:3. Vai, Ele sabe, ele sabe. Né? Vamos lá. Acertei uma. Hã? Agora não vai errar o versículo. Vai Oh, lá. Jesus. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, la recibisteis no como palabra de e hombres, sim como em verdade é a palavra de Deus, sino según es en verdad la palabra de Dios, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, la os cual que credes. actúa en vosotros los creyentes. Os Tessalonicenses descobriram Los tesalonicenses descubrieron que a igreja precisa da palavra de Deus. que la iglesia necesita de la palabra de Dios. E Paulo era usado para falar a palavra de Y Deus. Pablo era usado para hablar la palabra de Dios. Eles não recebiam a palavra de Paulo como palavra de homens. Ellos no recibían la palabra de Pablo como si fuera de hombre. Eles recebiam como palavra de Deus. Recibían como si fuera palabra de Dios. E essa palavra estava operando eficazmente nos Y Tessalonicenses, esa que palabra, haviam crido. sí, operaba en los que habían creído. Aí também os judaizantes Entonces de los Jerusalém judaizantes de Jerusalén achavam que não está certo jogar fora a lei de Moisés. no está bien tirar afuera la ley de Moisés. Além de crer em Jesus, Además de creer en Jesús, tem que ajudar as pessoas também a guardarem os costumes de Moisés e também a tradição. tienen que también guardar los costumbres de Moisés y la tradición. Aí tentaram introduzir o que Paulo chama em Gálatas de outro evangelho. Intentaron entonces producir lo que Pablo llama de otro evangelio. Irmão, com toda essa distração, Hermanos, con toda esta distracción, a igreja perdeu o foco. la iglesia perdió el foco. Começa a ver muitas pessoas, ouvir muitas pessoas falar. Comienza a oír mucha gente hablar. A ponto de Paulo falar para Timóteo, depois que saiu da primeira prisão Al punto em de Roma, Pablo hablar a Timoteo después que salió de la prisión en Roma. falou em Efésios capítulo 1, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, 1 Timoteo 1, 3 y 4. quando eu estava de viagem a Macedônia, Cuando yo estaba de viaje a Macedonia, eu te deixei em Éfeso yo te dejé en Éfeso para advertir algumas pessoas que não falem diferentemente de mim, para advertir a algunas personas que no hablen diferente de mí. porque eles gostam de falar da genealogia judaica, Porque les gusta hablar de la genealogía judaica, dos mitos e de fábulas los judaicas, mítolos y fábulas. e isso só traz Y discussões eso solo trae discusiones. e não produz a obra de Deus na fé. Y no produce la obra de Dios en la fe. Porque a obra de Deus é produzida pela palavra de Deus. Porque la obra de Dios es producida por la palabra de Dios. Não é monopólio de Paulo, No es monopolio de Pablo, mas é a palavra de Deus pero es la palabra de Dios que saía pela boca dele. que salía de su boca. Não era a sua própria No palavra. era su propia palabra. Irmãos, vocês entenderam Hermanos, ¿ustedes entendieron? como nós trazemos o mundo sistematizado para a igreja? ¿Ustedes entendieron cómo traemos el mundo sistematizado para la iglesia? Tem que ter democracia. Tiene que haber democracia. E depois, nós vemos que no mundo o nosso mundo é hierarquizado. Y después vemos nuestro mundo tiene jerarquías. Todas as empresas têm presidente e Todas las vice-presidente. empresas tienen O presidente, conselho da vicepresidente, administração, consejo administrativo, tem diretores, directores, tem chefe de departamento, jefes de e departamento. você tem o seu chefe e chefe do seu Tú chefe, tienes chefe do seu jefe chefe. de tu jefe. Então é todo mundo Es hierarquizado. todo jerarquizado. E por que na igreja não ¿Y tem? por qué en la iglesia no tiene? Se não tem, vira uma bagunça. Si no tiene, va a ser un lío.
Então está desorganizado. está desorganizado. Realmente, irmãos, uma Realmente, organização sem vida Una organización sin vida, precisa de estruturação do poder. sin vida necesita de poder, Precisa administración de de poder. hierarquia. Necesita de jerarquía. Precisa de, né, de pessoas que dominam Necesitan personas que dominan e pessoas que y obedecem. personas que obedecen. Mas não é assim na igreja. Pero no es así en la iglesia. Por isso que no século II Por eso en el siglo II já surgiram os bispos ya surgieron los bispos exercendo o governo sobre as igrejas. ejerciendo gobierno sobre las iglesias. Não havia mais a palavra profética. No había más la palabra profética. E havia disputa de posições e poder. Y habían disputas de posiciones, de poder. E assim, irmãos, surgiu o clericalismo Y así, hermanos, surgió el clericalismo. e clérigos y leigos. a organização hierarquizada na igreja. Y la organización jerarquizada en la iglesia. Jerárquica. E isso, irmãos, acontece até nos dias de hoje isso, irmão, no cristianismo. Pasa hasta hoy en el cristianismo. É ou não é? Eso no es. Esse é o sistema do mundo Ese es el sistema del mundo que a igreja trouxe para que si la iglesia trajo para sí e prejudicou a igreja. y dañó la iglesia. E o terceiro ponto Y el tercer punto que a igreja traz do mundo para a que la igreja iglesia trae del mundo para la iglesia é a nossa atitude para com o dinheiro. es nuestra actitud en cuanto al dinero. O dinheiro domina o homem. El dinero domina al hombre. O homem, na verdade, corre atrás do poder e dinheiro. El hombre corre atrás del dinero y poder y E dinero. Paulo fala para o Timóteo, o amor ao dinheiro é raiz de todos os Pablo males. dijo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. De um lado nós falamos, nós servimos ao Senhor, Por un lado decimos, servimos al Señor. amamos ao Senhor, Amamos al Señor. Ele é o nosso único Senhor. Es nuestro único Señor. Mas em muitas coisas no tocante ao dinheiro, Pero nós en somos muchas cosas, dominados pelo dinheiro. en cuanto al dinero, somos dominados por el dinero. Nós vivemos ansiosos Vivimos ansiosos pelo que havemos de comer por lo amanhã, que o habemos que de comer mañana, beber, beber, conta para pagar. cuentas a pagar. Entenderam? Então Entenderam? nós somos dominados Entonces somos dominados inconscientemente. O inconscientemente. dinheiro exerce um poder sobre nós. El dinero ejerce un poder sobre E nosotros. na igreja a gente tem que se libertar Y disso. en la iglesia debemos libertarnos de eso. Aí veio a oportunidade de investidores do reino. Ahí viene la oportunidad de los inversores del reino. Vamos investir no reino. Vamos a invertir en el reino. Não fica poupando para a sua segunda, terceira geração. No queda solo guardando plata para su tercera generación. Nós descobrimos que no Brasil Nosotros supimos en Brasil, tinha várias igrejas habían varias iglesias que acumulavam uma boa reserva financeira, que acumulaban reservas financieras, mas não sabe para quê. pero no saben ni para qué. Não usam, No usan, não ofertam no para a obra ofrendan para la obra e fica ali na conta y bancária queda ahí en la cuenta bancaria confortável, de manera confortable, porque não vai faltar dinheiro amanhã, tem uma reserva. porque no va a faltar plata mañana porque tiene una reserva. Também esse dinheiro não serve para nada. Pero hermano, ese dinero también no sirve para nada. E vai chegar um momento, irmãos, E vai esse dinheiro chegar um momento, irmãos, se perde todo. Se pierde toda esa plata. Se você tem uma caixa d'água Si usted tiene una caja, un reservatorio de agua, un tanque de agua, e você não usa, y no usa, é minha poupança. ese es mi ahorro. Eu vou deixar lá Voy a guardado dejar allá guardado para emergência. para emergencia. Irmão, essa água vai apodrecer. Esa agua va a podrirse, Não vê se você vai perder toda essa va a água. perder toda el agua. Mas quanto mais você usa dessa Pero cuanto água, más usted usa esa agua, Deus vai te dar nova água. Dios te va a dar más agua. Se você não usa, Si usted no usa, não vem mais água. no viene más agua. Vamos usar. Vamos a usar. Usar para Deus. Usar para Dios. Investir no reino. Invertir en el reino. O Senhor vai abençoar a sua igreja. El Señor va a bendecir su E iglesia. assim, irmão, o Senhor quer nos libertar totalmente do mundo controlado por Y Satanás. así, hermano, el Señor quiere liberarnos del mundo que está controlado por Satanás. E a igreja vai avançar. Y la iglesia va a avanzar. Nós vamos identificar o corpo de Cristo Nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo no ambiente de vida. en un ambiente de vida.
Não concorrência entre no nós. competencia entre nosotros, Não há inveja. no hay envidias, Não há disputa. no hay disputas, Contendas. contiendas. Não. No, Amor. amor, Não é? ¿no es? E por outro lado, irmãos, E por outro lado, totalmente irmãos, libertos das coisas do mundo. Totalmente liberados de las cosas del mundo. Nós somos para o Senhor. Somos para el Señor. Vamos pregar o evangelho do reino. Vamos a predicar el Evangelio del Reino. Hoje, Hoy recebi testemunho recibí un testimonio do irmão do PAC, de un hermano del PAC dizendo o seguinte: uma colportora abordou uma senhora. que una colportora abordó una señora. Ela estava escrevendo em seu caderno. Él estaba escribiendo en su cuaderno esa persona. Aí a colportora interrompeu, perguntou: posso orar por Entonces você? la colportora le interrumpió y le preguntó: ¿puedo orar por usted? Ela fechou Ella cerró el o cuaderno. caderno e começou a chorar. Cerró el cuaderno y comenzó a llorar. Chorar. Vou ver se eu consigo achar Llorando. esse testemunho. E Y orou oró por ella. por ela. Eu vou ler para vocês. Yo voy a leer para ustedes. Ó. Aí perguntou, Entonces fechou o caderno e começou a chorar muito. le preguntó: ¿puedo orar por usted? Cerró el cuaderno y comenzó a llorar mucho. Ela escolheu o ponto 2 da imersão de hoje. Eligió el punto 2 de la inmersión de E hoy. o ponto 2 dizia Y el punto 2 decía que todo o processo que Jesus passou que todo el proceso que Jesús pasó foi para libertar os homens de seus pecados fue para libertar los hombres de sus pecados e resgatá-lo y resgatarlos de volta. resgatarlos de regreso volta para Deus. para Dios. Após a oração, Después de la oración, ela disse que estava vivendo um momento muito difícil. ella me dijo: yo estoy viviendo un momento muy difícil. Apesar de ser cristã, A pesar de ser cristiana, já estava pensando em ya suicídio. pensaba en suicidarse. Depois de conversarem um pouco, Después de hablar un poco, aí ela abriu o caderno ella misma entonces abrió su cuaderno e mostrou o que estava escrevendo. y le mostró a la colportora lo que estaba escribiendo. Eu vou ler o que ela estava Yo escrevendo. voy a leer lo que ella estaba escribiendo. Senhor, meu Deus, Señor mi Dios, meu Abba, meu Pai, mi Abba, mi Padre, Tu és minha rocha, tú eres mi roca, o meu refúgio e mi fortaleza. refugio y fortaleza. Tu és o meu socorro bem Tú eres mi presente socorro bien presente na hora da en la angústia. hora de la angustia. Vem, Jesus, ao meu encontro. Ven Jesús a mi encuentro. Cura o meu interior. Sáname en mi interior. Me traz calma, Trae calma, equilíbrio equilibrio e paz. y paz. Preenche o vazio do meu Lléname coração. el vacío de mi corazón. Tenho me sentido sozinha, Tengo sentido muy sola, angustiada por esses angustiada dias. por esos días. Sinto os meus dias passando por mim, Siento mis días pasando por mí, indo embora, yendo, sem eu fazer nada Sin que que yo haga valha nada. a pena. que vale la pena. Estou exausta. Estoy cansada, exhausta. Me traz refrigério. Tráeme, Señor, un refrigerio. Preciso da tua paz. Necesito de tu paz. Estou chateado no trabalho, Estoy aburrida en el trabajo, pois estou em um horário que porque estoy en un horario que não terminou de escrever. ahí no terminó de escribir, Aí a comportora que abordou. la corportora le abordó ahí. Irmãos, Hermanos, quem hoje ¿quién hoy está disponível está para disponible Deus socorrer o homem? para Dios socorrer al hombre? Jesus em Mateus 9 Jesús en Mateos 9 veio aqui na terra. vino acá en la tierra. Não foi para ensinar os discípulos dentro No fue para de quatro enseñar paredes. a los discípulos dentro de cuatro paredes. Saiu de cidade em cidade, de Salió aldeia em de aldeia, ciudad en ciudad, pregando aldea el en evangelio aldea, del reino, predicando el evangelio del reino, curando enfermidades. sanando enfermos, E ele percebeu que E ele se a deu multidão conta estava como de que la ovelhas sem multitud pastor. estaba como una oveja sin pastor. Estavam todas exaustas e Estaban aflitas. todas exhaustas y aflitas. Irmãos, se a Afligidas. igreja, se nós, irmãos, ainda estivéssemos 10 anos atrás, Si aún 15 nosotros 15 estuviéramos anos 10, atrás, 15 años atrás, fechado em quatro paredes, cerrados en cuatro paredes,
só falando de mensagens e mensagens. solo hablando mensajes y mensajes, E não sair às ruas y no saliendo a la calle para procurar as pessoas, para pregar o encontrar evangelho a do las reino. personas y predicar el evangelio del reino. Quem vai atender esses chamados desesperados de socorro? ¿Quién va a atender estos llamados desesperados de socorro? Deus está desesperado Dios está desesperado e não tem a quem enviar. y no tiene a quién enviar. Graças a Deus, hoje nós temos um grupo de comportores. Amén. Gracias a Dios, hoy tenemos grupo de colportores. Graças a Deus que hoje os irmãos e irmãs das igrejas hoje têm esse espírito de sair para orar pelas pessoas. Gracias a Dios, los hermanos y hermanas tienen ese espíritu de salir y orar por las personas. Quantas pessoas, quando saímos às ruas, dizem assim para nós: como você, depois falar um ponto da imersão, vai falar: como é que você sabia que eu estava precisando exatamente dessa ¿Cuántos palavra? de nosotros al salir en la calle y oramos por la persona, las personas nos dicen, ¿cómo usted sabía que era justamente lo que yo necesitaba? Nós não sabemos, Nosotros no sabemos, mas Deus sabe. pero Dios sabe. Deus enviou você para falar Dios essa envió a palavra. usted para hablar esa palabra. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, isso que está acontecendo entre nós eso está ocurriendo entre nosotros. não é coisa pequena. No es cosa pequeña. Irmão, Deus está tendo mais liberdade. Dios está teniendo más libertad. Cristo está tendo liberdade. Cristo está teniendo libertad. Como cabeça da igreja. Como cabeza de la iglesia, Usar os seus membros usar sus miembros para fazer a obra de Deus. para hacer la obra de Dios, Para socorrer as para pessoas. socorrer las personas, Pregar o evangelho do reino. predicar el evangelio del E reino trazer as pessoas para a edificação do y corpo de traer las Cristo. personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso, hermano? Eu vou terminar. Voy a terminar. É isso que eu queria falar com vocês. Eso lo quería hablar a ustedes. Espero que você perceba o dia que você está vivendo aqui. Espero que ustedes se dan cuenta del día que usted está viviendo Esse acá. momento tão especial. Ese momento tan especial. Não desperdice. No desperdicie. Não deixa como disse essa senhora. No dice como dijo esta señora, Vendo o tempo passar viendo el tiempo pasar e não está fazendo nada. y no está haciendo nada. Sabe, seja útil na mão do Senhor. Hermano, sea útil en las manos del Señor. Ou pregando o evangelho do reino, Predicando el evangelio del reino, ou ofertando, o ofrendando, ou contribuindo de alguma forma o contribuyendo de alguna manera para que esse evangelho possa para ser que pregado ese evangelio pueda ser predicado e a igreja seja y edificada. la iglesia sea edificada. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor.